Eu quero apresentar para vocês, né, o professor Nairon Divino Toledo Malheiros, tá? Ele que é advogado, ex-assessor jurídico da presidência do TJ Goiás, especialista em em direito civil e processo civil, mestrando em direito constitucional econômico, professor de várias instituições na graduação e na pós-graduação, professor nosso aqui na nossa pós-graduação. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação e a palavra é com você. Olá, pessoal, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu fico muito lisonjeado de ter sido convidado para estar aqui hoje com vocês, trocando essa ideia com pessoas tão gabaritadas, com pessoas que estão com uma das coisas que eu mais admiro, que é o quê? Querer aprender. Eu acho que a gente está num ambiente onde querer crescer, querer melhorar é muito importante. Um ambiente acadêmico nos permite essa questão da gente sempre estar tentando melhorar. E com uns pontos que geralmente a gente não vê no dia a dia da sala de aula, né, numa graduação, e por isso que às vezes fazendo uma pós-graduação é tão importante, porque nessa pós-graduação você consegue visualizar pontos que vêm da experiência prática, às vezes, do professor, já que você também já é um profissional que está inserido na área. Antes de iniciar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, conversando aqui com vocês, agradecer a Michelle por ter me convidado, né, a instituição que sempre nos chama para estar participando aí dos eventos, também participando aí das suas aulas de pós. Fico muito feliz e lisonjeado de fazer parte dessa equipe. Bom, vamos então ao que interessa. Quando eu pensei nesse tema, foi até mesmo em relação a um gatilho que eu tive com uma postagem que eu fiz no meu Instagram. Fiz uma postagem no Instagram baseando um pouquinho disso, dando uma pincelada sobre isso, sobre alguns erros, alguns equívocos, algumas coisas que a gente deveria tratar em nossa petição inicial, que geralmente as pessoas não fazem. E, diante disso, eu falei, vou fazer, então, aproveitar que eu já tinha feito esse vídeo, vou fazer, então, uma postagem, vou fazer essa aula, esse webinar, bem rápido, um bate-papo com vocês sobre isso. Quando eu trato sobre essa questão das dicas para a petição, isso aqui vem em relação à minha experiência de 13 anos como advogado, de 13 anos que já passei pela advocacia pública, já fui procurador do município de Goiânia, também passei pela questão também do Tribunal de Justiça, e essa questão de você trabalhar no Tribunal de Justiça é interessante porque me dá a visão do outro, de quem vai estar lendo. E eu digo que a minha técnica de redacional, minha técnica de peticionar melhorou muito depois do que eu estive do outro lado. Porque quando eu estou do outro lado, eu consigo visualizar quais são os erros que talvez eu, dentro da minha postura de advogado, não consiga. Então, isso também foi pertinente. Então, eu fiz algumas ponderações que eu acho que são pertinentes, algumas ponderações que eu acho que são relevantes para a gente tratar nesse primeiro momento. Primeira relação, pontei alguns pontos aqui, mas primeiro ponto, tamanho de petição. Falando bem objetivo, tamanho da minha petição. É importante ter uma petição grande, né, Iron? É importante ter uma petição grande? Tem muita gente que... A gente sai de uma faculdade onde a gente fez, por exemplo, um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, onde você tem um limite de páginas, e você, geralmente, quando está na faculdade, você está naquela vontade de escrever muito, de citar doutrina, jurisprudência, e que tem que ter um número de páginas. Parece que quando você escreve pouco, parece que você não escreveu nada. Então, se eu fosse apontar como um ponto que é relevante, é a questão do tamanho da sua petição. Tamanho não é documento. Muitas das vezes você faz uma petição grande, mas uma petição repetitiva, uma repetição que não agrega, uma repetição cansativa de se ler. E essa petição já é um ponto para que seu processo fique para depois, é um ponto para que o seu processo seja visto com maus olhos, seja para o juiz, para os seus assessores, para quem for analisar essa petição. Por muitas vezes eu vi essa postura. Quando você pega até mesmo para se analisar uma petição, o pessoal fala assim, não, aquela petição enorme, que fala, não fala nada, e aí você corre aquele perigo.
quando você escreve demais, você corre o perigo de pontos importantes da sua petição vão passar. Porque a pessoa que vai ler, ela não vai ler com a mesma atenção do que ela teria se você tivesse sido direto. É claro, Nairon, claro que nós temos alguns assuntos que você precisa de muitas páginas. Por exemplo, tem um amigo meu que atua em direito ambiental. Esse amigo meu, ele falava assim que, a depender da petição que ele atua, no caso que ele atua, ele tem que fazer uma petição inicial de 30 páginas, razoável para a área que ele está atuando, né? Porque a gente ali tem dados importantes, pode ter mapas, pode ter alguns cálculos, tudo perfeito. Você tem que ter essa ponderação. Mas, quando a gente está falando, por exemplo, no caso de juizados, eu falo para o meu erro. Minha primeira petição inicial foi quando eu entrei com uma ação para tirar o nome de um cliente do SPC Serasa, lá nos anos de 2007. E aí, o que acontece? Naironzinho me vai e me faz uma petição para juizados de 22 páginas. Necessitaria de tudo isso, gente? Lógico que não. Lógico que não. Totalmente desnecessário. Então, o primeiro ponto que eu falo para você é a questão de ter coesão, ter coerência, ter uma otimização no que você vai falar. Você tem que imaginar que você está lendo. É engraçado que muitas vezes a pessoa, ela gosta de escrever muito, mas ela não gosta de ler muito. Então, eu sempre faço esse exercício. Leia, imaginando que seja uma outra pessoa que escreveu. Você teria paciência de ler? Você teria paciência de ler e compreender aquilo que está sendo passado? Então, esse eu acho que é um primeiro ponto que eu gosto sempre de ressaltar, que é a questão do tamanho. Não dá para você fazer uma petição extremamente simples, de 1 ou 2 páginas, mas, em algumas situações, eu acredito que, a depender do assunto, de 7 a 12 páginas está passando de bom. Então, acho que isso é um ponto bem relevante que a gente tem que ter em mente. Segundo ponto que eu gosto, que eu quero trazer hoje nessa tarde, nesse final de tarde aqui com vocês. Segundo ponto que eu acho bem relevante é a questão de organização na sua petição inicial. Se de início eu falei que a petição não pode ser grande, que ela tem que ser um tanto quanto razoável, a gente tem que pensar também na sua organização. Pontos são relevantes quando você faz isso. Tamanho da letra. Muitas vezes a pessoa gosta de letras muito pequenas. E a letra muito pequena, o que acontece? Ela é difícil de leitura. Mesmo que você está utilizando um ambiente hoje virtual, que está sendo lido em PDF, o cara pode dar o zoom, quem for o seu leitor vai dar um zoom, isso esteticamente não fica legal. Então, geralmente, é bom você sempre colocar fontes entre 12 e 14 por ali. Esse tamanho de fonte é muito importante para você compreender, até mesmo porque se você for ver, isso para ficar esteticamente bonito e até mesmo mais gostoso de ler. Quem que nunca pegou um livro, aqueles livros que a letra é pequenininha, que é o texto todo corrido, que não tem nenhuma diferenciação, não dá até canseira de ler, você até desestimula a ler. Imagine também se o leitor vai pensar nisso, o seu juiz, que você ainda está querendo convencer ele de alguma coisa. Então, para você ver a importância disso. Outra coisa é a questão da fonte. Muita gente gosta daquelas fontes rebuscadas, desenhadas. Isso dificulta a leitura. Mesmo que você está colocando em títulos, isso dificulta a leitura. Então, acho que é importante você também ter esse cuidado com fontes. Tem muita gente que gosta tem uma fonte, que fugiu o nome dela aqui agora, que é uma fonte que o pessoal brinca, que é aquela fonte que utiliza em desenhos, em cartoons. Então, tem muita gente que faz petição com essa fonte. Fugiu o nome dela aqui agora, mas é uma fonte muito conhecida, que as pessoas começaram a utilizar ela, que é a mesma fonte utilizada quando tem em revista em quadrinhos. Não é uma fonte tão clássica, e todo mundo, eu já vi várias petições utilizando esse tipo de fonte. Então, é desnecessário, querendo ou não, a gente está num ambiente um tanto quanto mais sério, litúrgico. Você pega um juiz mais enjoadinho, se brincar, ele já olha com você com outros olhos quando você está com uma fonte daquelas, ou desenhada demais, ou que parece uma revista em quadrinhos. Então, tomem cuidado com isso. Eu acho que a gente começa por isso.
essa organização também de um entre linhas, espaço entre parágrafos. Eu acho que isso ajuda muito a você ter uma noção de como você escrever. Parecendo aula de BNT, né, pessoal? Mas acaba que é isso mesmo. A gente tem algumas questões que a gente não são regras específicas, não tem nada escrito sobre isso, mas é a impressão de quem já esteve do outro lado, que viu, começou a perceber que mudou até a dinâmica das respostas do Poder Judiciário quando você vê que você mudou pequenas coisas. Outra coisa que eu faço, que ajudou muito, que quando eu era assessor, que me ajudou muito, e hoje como advogado, que tem facilitado muito, é o quê? Criar tópicos. Tem gente que escreve um texto corrido tanto dos fatos quanto dos fundamentos. E tem gente que ainda mistura os dois, dos fatos e dos fundamentos. Eu acho que quando você coloca organizado, facilita muito mais para você. Você coloca tópicos. Então, vamos lá, dos fatos. Então, da competência, o tópico da competência. Explica tudo, exaure tudo. Ah, não, mas esse tópico só vai ter 2 parágrafos. Perfeito. Mas na hora que o juiz for bater o olho, ele já sabe onde que você está tratando de competência, onde você está tratando de dano material, onde você está tratando de dano moral. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. Por quê? Na hora de você, como juiz, quando você vai relatar o processo, ele vai procurando esses pontos chaves para ele poder também colocar no seu relatório e que também são os pontos dos quais ele vai rebater. Se você faz um texto corrido sem nenhuma divisão, ocorre a possibilidade de, dentre aqueles inúmeros parágrafos que você colocou, ter uma tese importante que foi passado por cima, porque você não destacou ela por não ter feito um tópico. Então, divida. Quanto mais tópicos você tiver, melhor. Ah, não, mas isso aqui é meio estranho, fica só aquele tanto de subtítulo. Vai por mim, você vai facilitar a vida daquele julgador e ele vai olhar a sua petição com outros olhos. E, além do mais, você acaba criando uma situação onde você até demonstra para ele, olha, você não argumentou o tópico número 3 da minha petição. Então você cria uma situação que você bota até o próprio julgador como refém disso, porque você demonstrou as teses que você quer falar. Outro ponto que eu também utilizo, tem muita gente que não gosta, é igual eu te falo, isso aqui não tem nenhuma regra, isso aqui são algumas impressões de prática que eu vejo. É o quê? Numerar os parágrafos. Sabe por que eu numero os parágrafos? Uma simples razão. Às vezes, para você referenciar ele é muito importante. Imagine só se eu estou fazendo um recurso especial, um recurso extraordinário, onde o juiz pergunta, onde eu tenho que criar um tópico sobre o pré-questionamento. Se aquela tese foi anteriormente pré-questionada. Ao invés de eu virar e falar, olha, isso aí foi pré-questionado na página 3 da minha petição inicial, eu já vou falar o seguinte, isso já foi pré-questionado no parágrafo 13º da minha petição inicial. O julgador, ou seja lá quem for, já vai direto naquele parágrafo em específico. Para você referenciar, fica muito mais fácil do que você referenciar por meio de páginas. Então, isso é também uma técnica que eu utilizo, que tem dado bons resultados para demonstrar essa otimização, essa organização. Tem alguns colegas que até mesmo para essa melhor organização, criam até um pequeno sumário já na primeira página. Pequeno sumáriozinho para a parte saber quais são os tópicos que já foram utilizados ali. Isso tudo ajuda a visualizar. Quem que nunca pegou uma petição, quem que nunca pegou um texto e foi ver o sumário para saber onde que estão os pontos que interessam. Então, isso é uma estratégia que para a sua petição inicial e outras petições também são extremamente relevantes. Outro ponto que eu gosto muito de pedir um cuidado é a questão das citações. A gente está acostumado com o TCC. A gente está acostumado com o TCC, que aí quando você vai citar um autor, e daqui a pouco eu vou falar como que é a questão de citação de jurisprudência, citação de doutrina, e aí aquela regra da BNT fala que você vai fazer um recuo e com uma letra menor, né? Eu até faço um recuo, porque isso chama mais atenção, mas eu não coloco letra menor, até mesmo para não dificultar a leitura daquele
que está lendo. Imagine que muitas das vezes você pode estar tendo uma pessoa que é um juiz, um magistrado, que é um pouco mais velho, tem dificuldade de leitura. Por mais que ele possa dar um zoom, ele já vai olhar com outros olhos para você. Então, não vai atrapalhar nada. Aí a pessoa vira e fala assim, mas você não acabou de dizer que você tem que tomar cuidado com as páginas? Às vezes o recuo vai pular páginas. Mas aí que tá. Muitas vezes é importante você destacar o trecho que é importante. Quantas e quantas vezes você pega citações que 80% da citação é desnecessária. 80% da citação é desnecessária, mas se você colocou, às vezes, para demonstrar um notório saber, ou porque você não está querendo, pode recortar. Eu acho que vale a pena para você deixar somente o trecho que é relevante. Levando em relação a isso, também, processo digital. Como vocês sabem, hoje a gente está num ambiente de processo digital, é muito forte, muito importante, a gente está trabalhando com a questão do processo digital. E quando a gente trata de processo digital, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. O processo digital, quando você vai incluir os documentos, por muitas das vezes, às vezes por preguiça, às vezes por falta de tempo, a gente, às vezes, na hora de nomear os documentos, a gente nomeia eles no famoso XXX1, ou documento 1, documento 2, documento 3, e é o famoso, deixa quem for ler procurar e achar. Eles são obrigados a ler mesmo? Acontece que você tem que facilitar para eles. Então, se você colocar lá documento 1, coloque o que é. Documento 1, comprovante de endereço. Documento 2, conversas do WhatsApp. Documento 3, certidão do tribunal. Coloque a nomenclatura. Isso ajuda também numa busca. Isso ajuda a facilitar, até mesmo quando vai ser gerado um PDF sobre aquele documento, como a maioria esses documentos são escaneados, então isso facilita muito, porque o nome daquele documento vai aparecer lá nos registros. Então, na hora de fazer uma busca, vai facilitar para você e também para aqueles outros atores do processo, que são o réu e até mesmo o juiz, peritos e entre terceiros que vão fazer. Então, isso é algo que eu tenho utilizado para facilitar e é muito bem visto pelas pessoas que atuam nos tribunais. Outro ponto que eu gosto também de chamar a atenção, quando eu falo sobre essas questões de petição, que é o ponto 4 que eu queria tratar para vocês, é o quê? Jurisprudência. Jurisprudência. Tem duas coisas que eu gosto muito de ressaltar. Tem gente que utiliza jurisprudência e até mesmo citações para falar o que ela não sabe falar. Eu vejo isso com maus olhos. Primeiro você vai concatenar as suas ideias, primeiro você vai explicar com as suas palavras, e a citação, seja por meio de uma lei, seja por meio de uma doutrina, seja por meio de uma jurisprudência, essa concatenação de ideias, ela deve ser de que forma? Essa concatenação quando você coloca uma jurisprudência, ela tem que servir para reforçar aquilo que você está falando. Você já explicou o direito, você já fez o que você quer, você já explicou o que você quer. Você vai trazer essa jurisprudência para reforçar. Olha, nesse mesmo sentido, a gente tem fulano, ciclano. Então, isso que é um ponto importante. Outra coisa que eu gosto de ressaltar também, quando a gente está falando de jurisprudências, muitas pessoas falam assim, eu tenho uma certa dificuldade, porque geralmente os juízes não querem conceder o que eu peço, e eu trago jurisprudência sempre tão bem fundamentado. E aí, quando eu olho a jurisprudência dessa pessoa que ela trouxe, as jurisprudências têm alguns vícios, que na prática atrapalham o seu recebimento. Quais são os vícios? Primeiro vício que eu coloco, o vício de trazerem jurisprudências de outros tribunais. Você tem que entender que o tribunal que vincula você, que vai vincular o seu julgador, o juiz de primeiro grau, o desembargador, é o tribunal que você está trabalhando, que você está advogando naquela causa. Então, se você está no Tribunal de Justiça, atuando no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, aquela causa tramita no Tribunal de Justiça de Goiás, você tem que trazer jurisprudências do Tribunal de Justiça de Goiás. Muita gente, mas o Tribunal de Justiça de Goiás é muito difícil de achar. Realmente, não vou negar, mas procure.
por inúmeras vezes você tem uma base para poder fazer essa busca, lá você tem jurisprudência sobre isso, mas porque às vezes é um pouco mais difícil, você procura lá na internet, acha uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio Grande do Sul, né? Pode ser jurisprudências boas, podem ser, porém elas não vinculam o julgador daqui. E daí, você acha que o julgador vai sequer ler? Nem vai ler. Nem vai ler. Eu falo como assessor, a primeira coisa que eu olhava na jurisprudência, sabe o que era? Duas coisas. A primeira coisa, se era do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Se não fosse do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, eu nem olhava, porque não me vincula. Olha. Então, onde também que pode ser? STJ, STF, Tribunais Superiores, beleza, aí sim ela vincula. Então, o TJ que você está atuando naquela peça, você vai fazer, e Tribunal de Justiça, Tribunais Superiores, STJ, STF, um TST, Justiça do Trabalho, alguma coisa. Fora isso, só se você não tiver nenhum outro argumento, não tem uma doutrina que me faça, não tem nada. Aí você vai, mas aí você tem que fazer um apanhado, uma inicialização melhor. Você fala, olha, não obstante o fato de não firmar entendimento nesse tribunal, porém, é importante ressaltar que em outros tribunais já está sendo tratado esse assunto. Olha só, que é bem diferente de eu apenas, como eu brinco, só jogar uma jurisprudência do estilo. Alguém já julgou assim, você tem que julgar igual. É diferente. Isso demonstra até mesmo uma clareza, um conhecimento e até uma honestidade de você saber disso. Outro ponto que uma estratégia, geralmente, por algum motivo, você já sabe qual que é o desembargador que vai cair aquela ação. Vamos imaginar que você teve uma sentença e nessa sentença você já sabe que vai cair para o desembargador X, por quê? Porque você já teve um recurso nesse processo, um agravo instrumento, e como ele está prevendo, logicamente vai cair para ele as outras ações, o julgamento dessa apelação. Nesse caso, na hora de você buscar a jurisprudência, procure jurisprudências desse julgador. Porque você cria uma situação em que, mesmo que ele queira julgar contrário, ele vai ter um trabalho muito grande, porque ele vai ter que voltar atrás, desdizer o que ele já disse em outra oportunidade. E se por acaso o assessor está lá procurando, na hora que o assessor já bate o olho, já vê que já tem uma jurisprudência naquele sentido, já está falando, olha, você está quase falando, o assessor, o juiz, você pode ir lá e procurar aquela decisão que você já deu, essa decisão que eu estou aqui citando, porque ela vai servir de base para essa decisão. Você está otimizando a busca dele. Na prática, a gente sabe que é assim que acontece, nos bastidores do tribunal. Então, a gente tem que entender isso. Eu não sei qual é o desembargador que vai cair. Ainda não teve nenhum incidente processual que teve para o tribunal. Eu não sei. Teve uma estratégia que um advogado fez, que eu aprendi com ele quando eu era assessor. Eu achei de uma inteligência única. Sabe o que ele fez? Ele pegou, igual no Tribunal de Justiça de Goiás, no que tange ao cível, nós temos 6 desembargadores, 6 câmaras cíveis. Então, sabe o que esse advogado fez? Inteligentemente, ele pegou uma jurisprudência a favor do que ele pensa de cada Câmara. Uma jurisprudência da primeira Câmara, uma jurisprudência da segunda, outra da terceira, outra da quarta, outra da quinta, outra da sexta. Por quê? Qualquer Câmara que caísse aquele processo, aquele recurso, já tinha um precedente, já tinha uma jurisprudência no sentido de como ele pensa. Olha só como que ele foi inteligente, olha só como que ele já se resguardou para se proteger. Então, isso é uma estratégia que é bastante relevante, que você deve atuar e você deve fazer como for fazer a sua petição, quando você for fazer isso. Outro ponto também, que eu sempre ressalto na busca de jurisprudências, é que muitas das vezes as pessoas colocam jurisprudências desatualizadas. Esses dias para trás, uma grande amiga minha
formou há pouco tempo, ela falou assim, não, olha só a minha petição, a primeira petição que eu estou fazendo, dá uma olhada na minha petição, eu quero que você me dê alguma dica do que eu posso fazer. E ela, essa colega minha, ela, uma petição simples de dano moral, ela me pegou uma jurisprudência, gente, em Tribunal de Justiça de São Paulo, ela estava na Bahia, pegou uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo de 1992, sobre dano moral. Aí eu te pergunto, dano moral, será que não tem uma jurisprudência recente? Se brincar, tem jurisprudência, buscar jurisprudência de hoje. Você precisa buscar uma jurisprudência de 1992? Não. E aí outra coisa também, você pega, era um outro regime, era um outro Código Civil, outra legislação. Então, assim, tomem muito cuidado com essas jurisprudências muito antigas. Quando você pega, por exemplo, um Tribunal de Justiça como um Tribunal do STJ, principalmente em matérias como tributário, você vai ver situações em que de 2005 a 2006 eles tinham um posicionamento, de 2007 a 2008 outro posicionamento, 2010 vai mudando. E quando você pega uma jurisprudência muito antiga, qual que é o sentimento que tem? Esse assunto, por algum motivo, já deve ter mudado de entendimento. Porque se ele tivesse um entendimento atual, a parte tinha trazido a de hoje. Então, é algo que chama a atenção de quem está fazendo o seu julgamento. Então, é importante você sempre buscar ao máximo trazer decisões recentes. Quanto mais recente você conseguir trazer, melhor, para demonstrar que aquele é um entendimento atualizado do aquele tribunal. Outro ponto que eu também gosto de ressaltar é a questão de colocar doutrina nas petições. A gente tem que tomar um cuidado muito grande quando você coloca doutrina. Porque a doutrina é onde você acaba aumentando muito a sua petição e muitas das vezes desnecessariamente. Sabe o que eu via? É muito comum você ver assim, por exemplo, na petição inicial o cara vai pedir uma tutela provisória. Quando ele vai pedir uma tutela provisória, aí ele fala da seguinte forma, ó, dá tutela provisória. Beleza, o juiz está cansado de saber, está careca de saber. Aí ele fala assim, a tutela provisória é um requisito que a gente pode colocar na petição inicial, um pedido, quando há uma emergência, quando há uma situação de urgência. Neste sentido, preleciona Fred Didier. Aí o cara me traz 3 parágrafos do Fred Didier em citação. E o Fred Didier ensinando o que é, quais são os requisitos. Aí ele vai e continua. Não obstante isso, temos jurisprudência também reafirma isso. Aí ele traz uma jurisprudência para tentar dizer a importância de ter uma tutela provisória. Presta atenção, ele não está trazendo uma jurisprudência que está concedendo a tutela provisória naquele caso idêntico a ele. Ele só está tentando explicar. Simplificando, o cara perdeu 2 páginas da petição dele, explicando algo que o juiz já sabe e que não é objeto do trabalho aqui. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de situação. Esse tipo de situação faz o cara o quê? Passar a folha. Ele não vai ler. Se perdeu uma página, que você poderia estar fazendo uma petição mais coesa, mais simples, e você perdeu uma página explicando uma coisa desnecessária. Então, melhor você falar assim, olha, sabemos que o código, em seu artigo 300, e aí tem gente que gosta de transcrever o artigo 300. Eu não transcrevo. Lei federal, essas batidas, Código Civil, Código de Processo Civil, eu não transcrevo. Sabe por quê? Lembra do princípio do iura novit cura, o juiz já sabe o direito. Para que você vai transcrever? Vai escrevendo, vai parafraseando ela, pegando a essência daquele artigo e explica para o juiz muito melhor, já aplicando ao seu caso, muito melhor, muito mais efetivo do que você tentar inventar de colocar essa petição dessa forma. Outro ponto que eu também sempre vejo, é o cara, quando eu vejo muito em alguns recursos, principalmente quando a gente está tratando de recurso extraordinário, especial, o cara tem que se tratar, por exemplo, falar o que é repercussão geral. Ele tem que demonstrar que tem repercussão geral, demonstrar que tem pré-questionamento. Aí o cara me explica o que o autor A, o autor B, o autor C faz de pré-questionamento. O que ele entende por pré-questionamento, mas ele não gasta uma vírgula para falar, no nosso caso, o pré-questionamento aconteceu na folha tal, no item tal. Se ele tivesse feito isso, ele poderia excluir tudo de doutrina que ele colocou.
Então, a gente tem que ter uma consciência sobre a utilização disso, de como você vai falar. Nairão, então você não coloca nenhuma lei, nunca você não transcreve? Transcreva. Lei estadual, municipal, um regulamento que o juiz não está acostumado. Então, isso aí você tem a obrigação de trazer. Outro ponto também que eu sempre trago, lei federal. Então, você não cita nunca, você nunca transcreve a lei? Transcreva. Vamos dizer, por exemplo, teve uma alteração na lei agora, uma medida provisória que foi convertida em lei, que mudou alguma essência, aí sim eu trago. Eu tenho, por exemplo, uma alteração legislativa que incluiu ou mudou uma redação de um artigo, aí eu trago. Para quê? Para chamar a atenção do julgador. Muitas vezes o julgador não sabe que houve aquela alteração e a sua função é chamar a atenção dele para isso. Então, são alguns pontos que a gente coloca, que é isso. Além disso, fiz esse apanhado geral, os fatos. Muitas vezes a pessoa fica tão empolgada, nossa, eu tenho que ter o argumento, o fundamento, eu tenho um fundamento legal, eu vou fazer uns fatos muito legais e tal, e esquece do mais importante. O fundamento legal esquece o mais importante, que são os fatos. É fazer um fato concatenado, um fato que você traz a história. Gente, eu como assessor, por inúmeras vezes eu pegava petições que eu falava assim, não estou entendendo como que os fatos aconteceram, porque ela era completamente caótica. Sabe aquela petição que o cara vai na frente? Ele parece aqueles filmes, sabe aqueles filmes de ação que fala assim, 3 dias atrás, aí depois volta para o início, aí depois ele vira e fala assim, 24 horas antes. Você não consegue compreender uma linha de raciocínio lógico, o que aconteceu naquele caso. Então, por essas e outras, é que eu chamo muita atenção de vocês para isso. Vai fazer os fatos são os pontos mais importantes. Porque, geralmente, olha só, olha o que muito juiz faz. O juiz, ele vai ver, ele pega a sua petição inicial, olha o nome que você deu para a petição inicial, ação de indenização, ação de indenização. Aí ele corre lá nos pedidos, então você tem que fazer pedidos bem organizados. Ele corre nos pedidos, viu os pedidos que estão feitos lá, correu o olho nos pedidos, ele já sabe o que você vai pedir. Aí o que ele vai fazer? Ele não vai nos fundamentos, ele vai nos fatos, que ele quer entender o que aconteceu ali. Só depois que ele foi nos fatos é que ele vai bater o olho nos fundamentos. É assim que corre o olhar do magistrado quando ele está analisando um processo. E você sabendo disso, você tem que saber como que você vai trazer esses elementos. Então, fazer uma jogadinha, fazer fatos bem organizados é muito importante. Eu gosto muito de trazer fatos sempre organizados, pela questão histórica, pela questão cronológica. Na data de tal, aconteceu isso, 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 isso. Na data de tal, aconteceu isso, isso, isso. Quando você vai colocando esses fatos, facilita muito mais a compreensão do seu leitor. Então, são esses pontos que eu acho que são, de imediato, se eu pudesse dar uma dica para um advogado recém-formado, que ainda não tem experiência, não tem a malícia de advogar, são esses pontos que eu traria, que eu sempre ensino, que eu coloco. Outra coisa que eu sempre gosto de ressaltar é isso. Quando você está fazendo a petição, você não está fazendo a petição para você, você está fazendo a petição para outros. Não é você que tem que entender, os outros têm que entender. Você quer fazer uma petição boa, tomem esse cuidado de imprimir ela, dependendo da situação. Se a petição, você ainda não tem você não tem essa confiança, imprima sua petição. E você vai ver que você vai achar um monte de erro de português, que às vezes na hora que você está na tela você não vê. E uma outra questão que eu sempre faço, que é importante. Você está cansado? Por isso que é importante você ter organização para você não fazer sempre no prazo fatal. Fez sua petição hoje? Fecha o computador. Amanhã você volta lendo ela. Você vai ver que você vai ver com outros olhos, porque você limpou a sua mente daquela leitura, daquela petição. Isso serve também para outros trabalhos acadêmicos, textos que você vai fazendo. É muito importante você fazer isso, porque quando você volta, você vai ter um olho diferente daquele que você tinha no dia anterior. Aquele dia anterior, já viu que às vezes você vai até ler para corrigir, você não consegue mais ler para corrigir, porque você já está batendo o olho, já está pulando parágrafos, você já leu aquilo tantas vezes, para você, o seu cérebro já vai no automático.
Então, isso é muito importante para a gente fazer quando vai fazer uma petição inicial. Se você tiver oportunidade, se você tiver alguém que possa ler, é sempre importante também passar para alguém para dar aquela visão, para ele te dar o feedback. Às vezes, escritório, um colega, é muito importante isso. Mesmo que você já tenha experiência, aqui no escritório mesmo, já tem tanto tempo de formado, mas passo minhas petições para os outros colegas, outros sócios, para poder ler. Isso é importante. É importante a visão do outro, para ele te questionar e para ele ver algum ponto que, por exemplo, pode ter passado batido. Beleza? Acho que é isso. A minha proposta hoje era trazer uma questão um tanto quanto prática, uma questão de experiência. São coisas que você não vai ver em livros, né? Não são coisas que você vê em aula de processo civil, uma questão mais prática de percepções que eu tenho de como fazer, como redigir uma petição inicial e que eu tenho visto com bons olhos e que em outras oportunidades, debatendo com outros colegas do escritório, foram pontos que a gente entrou em consenso que eles também entendem que tem sido feito um diferencial para isso. Tá bom? Então é isso. Coloco à disposição para eventuais dúvidas, questionamentos e algum debate em especial. Passo a palavra aí para minha querida Michele. Obrigada aí, professor, pela brilhante palestra, né? Vamos aqui começar com algumas perguntas que chegou para nós, tá? A primeira pergunta: você acredita que há uma deficiência na língua portuguesa dos advogados? Se você acredita, qual a sugestão que você pode trazer para nós? Eu, pessoalmente, acredito que, infelizmente, nós temos uma deficiência na questão da língua portuguesa, com as pessoas, tanto na língua portuguesa quanto nas técnicas de escrita, técnicas de redação. Porque a gente está acostumado, a gente faz uma faculdade em que, a maioria das vezes, quando o professor coloca a gente para escrever, são trabalhos feitos de grupo, trabalhos que você procura na internet, que é o famoso copia e cola. E quando você tem uma parte mais autoral, que você precisa ter um perfil mais autoral, é aonde? É um perfil quando a gente vai fazer um TCC, e que muitas vezes tem uma certa diferenciação, ou até mesmo as pessoas, infelizmente, hoje pagam para terceiros, enfim. Então, você acaba perdendo isso. E quando você está escrevendo uma petição, você está escrevendo, tem outro tipo de linguagem ali, pelo nome já diz, é uma petição, um pedido. Então, você tem que desencadear a sua escrita com uma narrativa de convencimento de uma outra parte, diferente de você apenas descrever algum fato, diferente de você apenas estar ali acompanhando algum tema e replicando ele. Então, isso que eu acho que é muito importante, e eu vejo essa deficiência quando a gente pega algumas petições, quando a gente vê que os alunos têm essa dificuldade, os próprios advogados têm essa dificuldade. O que eu recomendo? A recomendação clássica é o quê? Tem que fazer curso de redação, gente. Tem que fazer curso de língua portuguesa, um curso de redação. Não é para você não precisa estar lá para você falar latim. Não estou falando para você falar latim, não é para falar levar-te-ei. Não chega a esse nível. Mas sim, para que você tenha a possibilidade de escrever melhor, para que você seja mais bem compreendido. Isso faz a diferença. Essas técnicas de redação, o curso de redação, essa questão é muito importante. Professor, obrigada aí pela sua resposta. Vamos aqui para uma pergunta do Biratão. Biratão, obrigada aí pela sua participação, né, conosco, sempre acompanhando aí os nossos encontros virtuais. Ele pergunta o seguinte, professor: seis jurisprudências na petição não iria tornar o documento grande, pesado, cansativo para a leitura? Agradeço, Biratão, pela pergunta. Né? Parece que fica contraditório pedindo uma jurisprudência, uma petição mais simples, e o cara me traz 6 jurisprudências. Mas aí que tá. Olha só qual que é a grande sacada que o advogado fez. Ele não transcrevia a ementa inteira, porque a gente tem também uma besteira. A gente acha que trazer jurisprudência é reproduzir ementa. Ementa é um resuminho feito por quem? Pelo julgador. Muitas das vezes, a ementa não tem uma vírgula do que você necessita para poder convencer o julgador. Às vezes, é dentro do inteiro teor
que há um trecho que é extremamente relevante. E aí você vai pensar aquele trecho que é relevante. Nesse caso desse advogado que fez, que eu achei interessante, sabe o que ele fez? Ele pegava somente os trechos, que geralmente eram 3 linhas, para você ver, 3, 4 linhas, não é aqueles 3, 4 linhas, e aí ele foi, na verdade, ele fez um quadro onde ele colocava lá, vejamos as jurisprudências das câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, aí coloca lá, primeira câmara, e ele vinha só com um trechinho importante, e logicamente a referência de qual que era o desembargador, de onde que era. Segunda câmara, trechinho e tal. Então, se eu te falar que essas 6 jurisprudências estavam basicamente em, no máximo, 3/4 de uma página, foi isso. Às vezes tem gente que coloca uma jurisprudência inteira, uma só jurisprudência, que vai dar 2 páginas. Eu já vi casos desse jeito, o cara traz uma jurisprudência do STJ, no STF, aquelas grandiosas, que traz a ementa todinha, a ementa não serve para nada, aí o que ele faz? Aí ele bota em negrito o que é importante para ele. Galera, primeiro, é importante você trazer isso, mas ninguém confia em jurisprudência também que advogado traz. Deixa eu contar um segredo. Quando eu olho, eu sempre vou confirmar. Eu, como advogado, eu confirmo a jurisprudência que o advogado da outra parte traz, porque eu já peguei casos onde que eu já derrubei petição, derrubei casos em que o advogado criou a jurisprudência. Então, eu fui lá e conferi a jurisprudência. Então, o que é importante é pegar o trecho-chave e trazer ele lá. E esse trecho-chave, por muitas das vezes, vai ser 3, 4 linhas. Então, por isso que não fica demasiadamente grande e cansativo quando você faz essa estratégia. E tem uma pergunta aqui, a pessoa não colocou o nome também. Ótima noite, excelente palestra, extremamente esclarecedora, né? Caso não haja, aí vem a pergunta, professor, caso não haja todas as informações solicitadas no artigo 319 da Lei 13.105, como nós, advogados, devemos convocá-las na petição inicial? Vamos lá. Olha só, pessoal, quando a gente coloca numa situação como essa, quando a gente coloca o artigo 319, logicamente, ele exige um manual do que a gente tem que ter na nossa petição, né? Eu sempre brinco com meus alunos, é o Ju Pafafu pede valor. Ju são o juiz, a competência, pá, partes, fá, fatos, fu, fundamentos, e por aí vai. O que acontece? Tem alguns pontos que a gente... todos esses requisitos são essenciais. Não dá para você fazer uma petição sem os fatos. Não dá para você fazer uma petição sem os fundamentos, sem os pedidos. Se você fizer isso, a petição vai ser inepta. Agora, o único ponto que eu chamo a atenção que você deve ter é que muitas das vezes a gente não tem o quê? Nós não temos informações como, por exemplo, informações do réu. Você vai ingressar com a ação e você não tem informações sobre o réu. Quando você não tem informações sobre o réu, aí sim o próprio artigo 319, em seus parágrafos, permite que você solicite ao magistrado uma colaboração para achar um CPF, achar um endereço, porque aí o juiz vai fazer uma busca em bancos de dados para ter acesso a essas informações. Essa é a única hipótese que você vai conseguir isso. Fora isso, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que trabalhar para poder perguntar do seu cliente mais fácil. Eu estou com uma petição que já tem uma semana que eu estou trabalhando com o meu cliente, eu já finalizei a petição. Tem alguns pontos que eu não, que estão soltos, que eu estou ligando meu cliente e falando assim, olha, deixa eu te perguntar, isso, me explica melhor, tem documentação? Porque eu tenho que jogar a bomba para o meu cliente, eu tenho que jogar essa bola para o meu cliente, ele que tem que me trazer isso, eu tenho que trazer os fundamentos jurídicos, mas os fatos ele tem que me trazer e eu tenho que condensar isso e tornar de forma mais um tanto quanto entendível. Então, esse é um ônus como advogado que você tem, é filtrar isso. Geralmente, quando eu faço um atendimento, eu sempre falo com meus alunos, falo assim, olha, tragam tudo que vocês... com os meus alunos, não, meus clientes, tragam para a reunião, enviem para mim tudo que você achar que é pertinente. Eu que vou filtrar. Então, às vezes, na hora que você pega o seu cliente, eu tenho isso, são questões necessárias, são questões que vão tirar o foco do que é importante. Então, você precisa ter esse cuidado. Então, o artigo 319 é o manual do que a petição deve ter. Isso é fato.
E você, naturalmente, você vai ter isso. A única dificuldade que você vai ter é o quê? Provas. Você tem que ver com o seu cliente e os fatos que você depende do seu cliente. O resto é tudo de você, tudo do advogado, dele nessa compreensão de como ele vai tratar, como que ele vai utilizar, ele vai aplicar no caso concreto. Professor, eu vou voltar agora a palavra ao senhor para que você possa fazer aí as suas considerações finais, porque nós já estamos chegando ao final do nosso evento. Tenho que agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês e agradecer os elogios que a gente está tendo aqui. Eu fico muito feliz, muito lisonjeado. E quero dizer para o advogado que estão aqui, para os colegas que estão aqui, aos estudantes que ainda estão formando aqui agora, que estão aqui nos assistindo, o que eu digo é o seguinte: estude sempre, não adianta, você está numa área, hoje o conhecimento ele é muito dinâmico. Hoje a gente tem muito conhecimento à nossa disposição, porém a gente se perde em tanto conhecimento, em tantos materiais, em tantas coisas. Então, quanto a gente tem que aprender que muitas situações, por mais que você já fez a faculdade, por mais que você hoje é advogado, o conhecimento é dinâmico. Eu falo que são coisas, por exemplo, que eu fiz a orientação de você prestar informações dentro lá do Projut, dando o tópico lá. São situações que talvez há 10 anos eu não daria, porque o pessoal, a gente quase não utilizava Projut. A gente utilizava mais processo físico, então era desnecessário, era outra técnica que a gente tinha que ter. Então, as coisas vão evoluindo. Não dá para a gente achar, porque a gente fez uma petiçãozinha na faculdade, porque a gente já está no mercado de trabalho como advogado, que a gente não precisa melhorar. E não é vergonha também querer melhorar. Todo dia você tem que procurar um livro, fazer um curso, fazer uma pós-graduação, fazer algo para cada dia melhorar. Todos os dias eu tiro um tempo do meu dia para estudar alguma coisa diferente, seja do direito ou até mesmo fora do direito, que possa me agregar valores, como, por exemplo, técnicas de redação, como falar melhor. Então, isso é inerente da nossa categoria profissional. Infelizmente, se você não gosta, você vai ter que passar a gostar, porque é necessário isso. Então, o meu recado final é exatamente isso. Entendo que a gente tem que sempre estar melhorando para a gente estar competitivo no mercado, para você não escutar aquela frase, o mercado está saturado. O mercado está saturado de gente incompetente. Coloque isso na sua cabeça. Gente incompetente está saturado realmente. Agora, se você se dedicar e fizer um pouquinho diferente a mais, você consegue, mas precisa dedicar. Vão ser horas que você vai ter que tirar. Então, aquela historinha que você vai chegar, vou trabalhar no meu escritório das 8 às 17, daqui a pouco estou indo embora. Negativo. Isso, você tem que dedicar o seu tempo para outras coisas e otimizar a sua vida nesse sentido. Agradeço mais uma vez e coloco à disposição, tem aí as minhas redes sociais, para quem tiver interesse, o @nairon.toledo lá no Instagram, para me seguirem e trocar ideias, sempre eu coloco algumas dicas, algumas informações jurídicas. Agradeço de coração, até mais, pessoal. Maravilha, professor, nós que agradecemos, gratidão mesmo, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço, muito obrigada, professor, pela brilhante palestra, né? Muito bom ter profissionais com a sua capacidade aqui no nosso time da Unigoiás, tá? Muito me honra poder presidir ao seu lado, né, um evento como esse, com tanta informação, com tanta contribuição aqui para o nosso público, para os nossos participantes.